Olá, estamos aqui com o programa Ao Redor da Mesa. Eu sou o pastor Pedro Lino Eu sou Fabiana Lino. e o tema de hoje é A providência de Deus. Roda a Vinheta! Olá, estamos aqui de volta. Olá, Fabiana, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. O tema de hoje qual é, Fabiana? A providência de Deus. E a gente tem um texto aqui, viu? O texto é o texto de Mateus 6:11. Nós estamos dando aqui continuidade ao programa Ao Redor da Mesa. Estamos falando sobre essa importante realidade que devia estar presente na vida dos cristãos, que é a mesa, estarmos ao redor da mesa, estarmos juntos ao redor da mesa como família, vendo que a perspectiva da mesa nas Escrituras é uma perspectiva de comunhão, de aprendizado, uma perspectiva de fortalecimento, de disciplina. Tudo isso a mesa representa nas Escrituras. E vemos que, é claro, a sociedade tem perdido essa comunhão, nos tornando ainda mais egoístas, nos tornando cada vez mais para dentro, menos diálogo dentro das casas, mais diálogo com o celular, com os aparelhos eletrônicos. E por isso nós estamos com esse programa. Esse programa visa despertar você para a realidade de ter, pelo menos uma vez por semana, aqui no contexto imigrante, ou 2 ou 3 vezes por semana, uma reunião ao redor de uma mesa, comendo uma boa comida, com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu esposo, sua esposa, com a sua família. Então, a ideia desse programa é isso. E hoje nós vamos tratar de um tema central, de um tema que separa muitos casais, que é a dificuldade financeira, a dificuldade da provisão, a dificuldade, às vezes, até de crer na provisão ou de se preparar para tempos difíceis. Não é isso, Fabiana? É um tema super importante e que acarreta, e que, na realidade, há muitos divórcios através desse tema, que é bem central dentro do matrimônio. Sim, sim. O texto bíblico que a gente vai usar e começar a usar hoje é Mateus 6:11, a maioria conhece, tem a ver com o Pai Nosso, e tem uma frase lá que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, esse versículo ensina pelo menos 3 coisas. 3 coisas, Fabiana. Para você começar a pensar aí que você está de verde hoje, você está difícil, torcendo para o Palmeiras, mas tudo bem. Então é o seguinte, Fabiana, a primeira coisa que esse texto fala é sobre necessidade. Nós temos necessidades. E essas necessidades, Deus em nenhum momento ele se esquece que nós temos necessidades. Precisamos comer, precisamos beber, precisamos dormir, precisamos ter as nossas necessidades básicas supridas. Precisamos ter uma roupa para o inverno, precisamos ter um teto para abrigar das tempestades, de todas as vicissitudes da vida. Deus sabe que você precisa dessas necessidades básicas. E aí, isso aqui no texto é representado pela palavra pão. Pão nosso. O pão é algo básico. O pão representa comida. Ninguém vive sem comida. Ninguém vive sem beber. E hoje, obviamente, para você ter o pão, para você comer, você precisa ter dinheiro. É básico isso. Mas é observar que Deus não se esquece da nossa necessidade. Deus sabe do que nós necessitamos. Deus sabe do que você necessita, Deus sabe do que a sua casa necessita. Então, Jesus está olhando para essa primeira realidade, o pão nosso. Outra coisa que ele está olhando aqui é que não é pecado você pedir isso. O texto diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A palavra dar-nos significa petição. Pedir a Deus essas coisas não é errado, não é pecado. Então, você precisa ativar a sua vida de oração para você lembrar a Deus, para você colocar diante de Deus as suas necessidades mais básicas, as suas necessidades mais, assim, Fabiana, chifrinho, vamos dizer assim. Pedro diz, fazer conhecida todas as vossas petições diante de Deus. Você precisa fazer
É por isso que no seu lar, na sua casa, você precisa ter uma vida de oração. E o terceiro elemento aqui que nós vemos nessa frase é o elemento fé. Porque é o seguinte, é uma necessidade, é para nós orarmos, mas existe um elemento muito grande aqui, que é o fé. Veja a petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o mês, não é o ano, é hoje. Ou seja, é a concepção de que o pão que você está comendo hoje foi Deus que te deu, e Ele vai suprir a cada dia. A ideia é que cada dia Deus terá uma porção nova de suprimentos, tanto para o seu corpo físico, como para a sua alma. A ideia aqui é acreditar sempre de que Deus supre as suas necessidades. Então, essa causa de separação de muitos casamentos é que as pessoas se perdem dentro das necessidades, as pessoas se perdem dentro da falta do que comer, ou o medo do que comer, do que vestir, aonde morar, e por isso muitos casais vão a pique. Mas hoje nós estamos tocando nesse tema. O Deus da provisão, o Deus que supre, e que você aí que está em casa, você que nos assiste, deve sempre ter em pauta que as necessidades, Deus sabe que você tem, que você precisa orar, buscar sempre orar na presença do Senhor, e que você precisa ter fé, e entender que Deus, muitas vezes, não vai fazer de você um milionário, uma milionária, mas Ele vai dando a você de acordo com as suas necessidades, e você creia, e não entre em angústia. É isso, irmã Fabiana. O que você pensa, irmã Fabiana, de tudo isso? Você que está de verde, o verde da esperança. Eu acho que para a mulher é um pouco mais complicado, por a mulher ser mais ansiosa. Esse tema da provisão, da fé, às vezes a mulher quer ter uma segurança maior, não é, pastor? Sim, às vezes o que acontece é que as mulheres, muitas mulheres, e hoje acontece muito na sociedade, elas atropelam os processos. Exatamente. E aí você perde o conceito do Deus que provê na sua casa. E você passa a entender que é você que provê. Muitos homens são lentos mesmo, tá? Se o que nós observamos é que as mulheres são um pouco mais ansiosas, os homens são um pouco mais parados, mais lentos demais. Então tem que haver um equilíbrio. A mulher precisa sabiamente despertar o seu marido para que ele resolva os problemas da casa, e o homem também, sabiamente, precisa cuidar dessa área de ansiedade, que é fruto de muitas doenças nas mulheres, exatamente, muitos problemas nas mulheres físicos, já que elas ficam com essa carga do sustento, da provisão da casa com elas. Então, tem que haver um equilíbrio aí. E, para haver esse equilíbrio, tem que haver um planejamento. Claro. Deus não é contra um planejamento. Então, você planejar o seu salário, você planejar as suas coisas, você planejar os seus sonhos, não é falta de fé. Você que me assiste aí, o casal precisa caminhar junto nisso. Sim. Porque a provisão, Deus dá, Deus supre a provisão. Mas, obviamente, que um casal não vive só de provisão, também vive de sonhos, de projetos. Claro. Agora, se essa base da provisão não está suprida, como é que vai sonhar? Se você não consegue, se você não tem o pão, né, de cada dia, como é que você vai sonhar com um projeto na sua vida? Então, vale a pena os dois se equilibrarem, Fabiana, vale a pena muito o homem cuidar para que a mulher não entre nessa crise de ansiedade, e a mulher também aprender a ter uma vida de oração e, sabiamente, conduzir o seu esposo para que ele se desperte, para que o lar seja equilibrado. Claro, pastor, o planejamento financeiro deve ser feito com os dois, então? Sim. Não somente com o homem ou somente com a mulher? É claro, o grande problema hoje é que casais têm contas separadas. Eu já vi muito disso. Então, casais com contas separadas, geralmente eles estão separados mesmo já. Não precisa nem mais nada. Por quê? Porque é um pouco do que o mundo prega. São pessoas que vivem juntas, cada uma ganha o seu salário, cada uma contribui com um valor para casa, e faz do seu salário o que bem entender. Isso não é bíblico. Isso não está respaldado em nenhuma página das Escrituras. A mulher precisa e o homem precisa depositar o seu salário em uma única conta, em que o marido deverá administrar essa conta.
Agora, se o marido tem algum problema nessa área ou não consegue administrar essa área, aí a mulher pode assumir isso com a permissão do marido. Sim. Eu conheço muitos casais... Nossa, é isso que eu ia comentar, porque tem casais que o marido tem uma dificuldade, né, um problema na área financeira de se organizar, e a mulher, ela é extremadamente organizada nesta área, e ela, com a ajuda, né, com a permissão do marido, né, ela lida com essa área, lidera essa área, que é a área financeira, e sem problema, né, se os dois entrarem num acordo. Sim, o importante é entender, Fabiana, é que quando a mulher faz isso, você que está me assistindo aí, precisa ser uma coisa em que a mulher não vai estar sobrecarregada. Lembre-se que sempre o processo bíblico é que a mulher não esteja sobrecarregada com nada. A maior carga da casa deve estar sobre o marido. As maiores preocupações sobre o marido, as maiores desafios têm que ser para o líder da casa, aquele que prometeu cuidar, amar a sua esposa. Agora, se cuidar das finanças da casa trazem, Fabiana, gozo, alegria, é uma coisa que essa mulher gosta, ela gosta de se organizar nesse sentido, ela gosta de guardar os boletos, guardar os recibos, né? Ela tem prazer naquilo, e o marido não é alguém que faz aquilo com excelência, ele deve passar o controle financeiro, né, para a mulher. E aí, eu conheço um amigo meu, que ele ganha muito dinheiro, mas ele fala para mim, deixa eu perguntar para minha mulher se eu posso sair aqui hoje. Deixa eu perguntar para ela se eu posso comprar isso. E isso é um acordo que tem entre eles. Ele tem uma mesada, vamos dizer assim, por semana, e ela trabalha com as questões da casa, mas sempre, de tempo em tempo, os dois revisam as contas, Sim. Os dois examinam as contas. Mas ele passou para ela. Isso pode acontecer desde que a mulher não seja sobrecarregada. Em comum acordo, né? Eu acho super importante isso. Sim. E a gente precisa entender também, dentro desse processo, que o casal ele precisa ensinar os filhos a confiar também na provisão de Deus. Então, quando os filhos vivem uma vida muito fácil, o que acontece? Não precisa confiar na providência, sempre vai ter. Mais ou menos assim, sempre meu pai vai dar, minha mãe vai dar. Então, você precisa criar o seu filho, em primeiro lugar, com responsabilidade. E não dar tudo para ele. Veja bem que Deus pode dar tudo para nós. Deus pode encher a nossa despensa, Deus pode encher a nossa casa, para nós jamais termos necessidade de trabalhar ou jamais termos necessidade de comprar algo. Mas Deus não faz isso. Interessante que o maná, né, pastor, era do dia, né? Você não podia guardar para o outro dia, né? Exatamente. Você tinha que comer ali, porque se você guardasse para o outro dia, e nós, como somos mais ansiosos, eu guardaria algum maná por outro dia. Vai que no outro dia, né? Tinha algumas fabianas lá que guardaram e eles apodreciam. E eles apodreciam, não adianta guardar. A providência Deus dá no dia. Ensinar os filhos a isso é muito importante. Porque se você não ensinar seus meninos, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar sempre dependente e vai acontecer aquilo que a sociedade tem chamado de idiotização das crianças. Nós temos hoje um processo no mundo em que, por primeira vez, nas duas últimas gerações, os filhos são menos inteligentes do que os pais. Não é que potencialmente eles são menos, mas é que eles não conseguiram desenvolver esse potencial. Eles não conseguiram avançar. Os nossos avós, eles precisavam fazer um monte de coisa para desenvolver a sua mente, para aguçar a sua mente, para buscar caminhos para resolver problemas, mas hoje os pais estão dando tudo de mão beijada. Exatamente. É um grande erro nosso, não é? Da nossa sociedade atual. E aí a gente não trabalha a provisão da perspectiva bíblica. Exatamente. Porque os nossos filhos precisam confiar na provisão de Deus? Precisam confiar na provisão de Deus. Mas os nossos filhos precisam também, de todas as formas, aprender a solucionar os seus próprios problemas, passar pelas suas próprias desilusões, passar pelas suas próprias lutas, passar pelos seus problemas mais difíceis e resolvê-los. E você fica ali como um último estágio de backup, como a última janela, a última opção dele, mas não como a primeira, como muitos fazem. Nós temos a mania de não deixar as crianças chorarem, nós temos a mania de não deixar as crianças sofrerem, nós temos a mania de não deixarem as crianças passarem por situações complicadas, por perrengues. E aí o que acontece? Nós estamos criando pessoas que são muito complicadas, pessoas que são
verdadeiros dependentes da mãe, do pai, e aí a gente percebe crianças com 30, crianças não, né? 30, 40 adultos, anos, né? dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, e aí você tem uma distorção completa dos valores da sociedade. Eu acho muito importante isso que o senhor está falando, porque dentro da nossa casa mesmo, obviamente, às vezes a gente não passa necessidade, graças a Deus, Sim. né? Até mais difícil no nosso tempo a gente acreditar na providência, porque a gente tem, Exato. graças a Deus, mas como eu posso passar isso para o meu filho, já que ele tem, eu posso dar, mas o que eu busco fazer sempre é sempre falar com os meus meninos. Nós temos porque Deus tem me dado força e eu tenho trabalhado. Porque o dia que Deus não der, não tem. E Deus vai dar outras formas de providências. Né? Mas é para confiar. Eu sempre coloco para os nossos meninos o seguinte: a nossa confiança está inteiramente na providência de Deus. Exatamente. Sempre em Deus, sempre visando Deus. Visando Deus sempre. E colocando os meninos para trabalharem cedo. Essa ideia de trabalho no Brasil infantil, que não tem essa coisa, eu sou contra todo o trabalho escravo infantil. Óbvio. A criança deixar de estudar para ir trabalhar, isso eu sou terminantemente contra. Claro. Mas ela precisa aprender, e nós falamos isso com os nossos filhos, concomitantemente. Exatamente. Precisa aprender a estudar e tirar boas notas, precisa aprender a trabalhar e precisa aprender a cuidar das áreas afetivas. A família, às vezes a namoradinha, o namoradinho. Sim. Precisa aprender a cuidar das áreas, dividir as áreas e suprir as áreas, para que veja a provisão de Deus em cada área dessa, e não a intervenção prematura do pai e da mãe. Exatamente. Para finalizar, Fabi, eu quero deixar aqui um versículo que está lá no Salmo 37, 25. Do rei Davi, que, na verdade, alguns se enganam, o homem mais rico da Bíblia, mais abastado da Bíblia, não foi Salomão, mas foi Davi. Davi deixou tudo para Salomão, basicamente, para ele fazer as coisas. E Salomão só usufruiu, basicamente, da herança que Davi conseguiu arrecadar. Olha o que Davi diz: fui moço, né, e agora sou velho. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém. Olha para isso. É uma promessa de Deus para nós. Para que nós confiemos em Deus, para que nós entendamos que quando nós depositamos a nossa fé em Deus, quando nós planejamos os nossos sonhos, os nossos projetos, quando nós criamos os nossos filhos com responsabilidade e não com facilidades, eles verão isso. Eles poderão falar como Davi falou. Eu já fui moço, hoje sou velho, mas na minha vida eu nunca vi eu estar desamparado, eu nunca vi que eu mendigasse o pão. Amém. Deus deseja que cada um de nós, que eu, que você, que todos nós, amados irmãos, tenham a vida próspera. Deus não é contra a prosperidade financeira. Deus não é contra a prosperidade de uma casa, de um sonho, de um projeto. O que Deus quer é que essa prosperidade não ocupe lugar no nosso serviço, no nosso amor a Deus e ao próximo. E, principalmente, em Jesus Cristo, Amém. Que está sendo formado em nós. Amém. Deus abençoe a sua vida. E eu vou pedir para que a irmã Fabiana faça uma oração pela sua casa, pela sua família. É isso, Fabi? Sim, vamos orar. Agora nós vamos orar pela sua casa, pedindo a providência de Deus, que é diária, que, assim como diz a palavra dele, né, as misericórdias se renovam toda manhã, e a providência dele também sobre a sua vida e sobre a sua casa. Acredite, creia na providência de Deus, que se hoje o maná acabou, amanhã Deus derramará um pouco mais desse maná sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos também. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão rica, Senhor, e fala tanto ao nosso coração. Nós queremos ser iguais a Davi, Senhor, que já foi moço e agora é velho, mas nunca viu um justo desamparado. Amém. Pai, abençoa cada família, Senhor, que está passando por alguma dificuldade nesse momento.
ou que tem alguma dificuldade de acreditar, de crer nas tuas providências, Pai, revela-se a eles, Senhor, para que eles entendam e creiam na tua providência, Senhor. Pai, abençoa, eu entrego todos estes que estão ouvindo este programa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Espero que tenha desfrutado do nosso programa. Até o próximo programa, com o programa Ao Redor da Mesa. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.